Fala aí, galera do Foca no Vini Aulas. Tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Se liga, ó. Hoje aí pra galerinha do desafio, vamos trabalhar questões do naturalismo, certo? Vem comigo então. Tô com a apostila aqui aberta, mas claro, vou seguir com vocês na telinha. Passei para vocês, página 50. Deixa eu ver, um foge um pouco ao que a gente estava conversando, né? Então eu passei aí o seguinte, ó, bem rapidinho, tá? 2, 3, 4, 5, e aí pegando a página 51 também, a questão 6, tá bom? Vamos lá. Então vou direto aí para o que eu pedi a vocês. Ó, texto para as questões 2 a 5. E Jerônimo via e escutava, sentindo ir-se-lhe toda a alma pelos olhos enamorados. Jerônimo, lembrando, era um personagem da obra O Cortiço, do Aloysio Azevedo. O Cortiço, escrito em 1890, foi a principal obra naturalista, certo? Jerônimo era um português casado que foi ao Cortiço para ali morar, porque ele trabalhava próximo, né? Próximo ali ao Cortiço, e ele acaba se encantando com a Rita Baiana, uma mulata muito sensual que provocava a todos. Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese, né, o resumo das impressões que ele recebeu chegando aqui. Ela era a luz ardente do meio-dia. Ela era o calor vermelho das cestas da fazenda. Aquele soninho gostoso, né, depois do almoço. Era o aroma quente dos trevos e das baunilhas, que o atordoara nas matas brasileiras. Era a palmeira virginal e esquiva, que se não torce a nenhuma outra planta. Era o veneno e era o açúcar gostoso. Era o sapoti mais doce que o mel. E era a castanha do caju, que abre feridas com seu azeite de fogo. Ela era a cobra verde traiçoeira, a lagarta viscosa, a muriçoca doida, que esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo dele, assanhando-lhe os desejos, acordando-lhe as fibras embambecidas pela saudade da terra, picando-lhe as artérias, para lhe cuspir dentro do sangue uma centelha daquele amor setentrional, uma nota daquela música feita de gemidos de prazer, uma larva daquela nuvem de cantáridas que zumbiam em torno da Rita Baiana e espalhavam-se pelo ar numa fosforescência afrodisíaca. Cara, caramba, cara, olha aí, que descrição incrível, né? Na minha visão, inclusive, há várias homenagens aqui a Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, que tinha os cabelos mais negros que as da graúna e mais longos que o talhe de palmeira, que tinha o hálito de baunilha. Temos alguns elementos em comum ali, né? Agora, é claro, e aproveitando o assunto, quando se fala em relação à mulher no romantismo e no naturalismo, óbvio que há diferenças. Você até tem uma idealização aqui, mas a personagem feminina no naturalismo vai ser descrita com muito mais sensualidade, muito mais erotismo. Ela é muito mais carnalizada do que a mulher descrita pelo romantismo. Isso em linhas gerais, né? Que você tem esse erótico também na segunda fase do romantismo, mas aqui no naturalismo isso vai muito além, chega até aí a atingir o animalesco, tá? Vamos lá. Entre as características atribuídas no texto à natureza brasileira, sintetizada em Rita Baiana, aquela que corresponde de modo mais completo ao teor das transformações que o contato com essa mesma natureza provocará em Jerônimo, é a que se expressa em gabarito. Era o veneno e era o açúcar gostoso. Então veja, esse contato, né, estava envenenando o Jerônimo, mas também era algo muito agradável, né? Era o açúcar gostoso. Beleza? Ótimo resumo, aliás. Próxima questão. 3. Para entender as impressões de Jerônimo diante da natureza brasileira, é preciso ter como pressuposto que há, gabarito letra A, um contraste entre a experiência prévia do personagem e sua vivência da diversidade biológica do país em que agora se encontra. Ou seja, você precisa entender que o Jerônimo veio de um outro país e ele acaba fazendo essas comparações. Aliás, o Jerônimo ele acabou se abrasileirando. Por exemplo, com o passar do tempo, ao invés de bacalhau, né, tipicamente português,
ele passa a preferir a feijoada, que é algo tipicamente nosso. Com o passar do tempo, ao invés do vinho do Porto, que é algo tipicamente português, o Jerônimo passa a preferir uma cachaça, algo tipicamente nosso. E veja, isso está dentro daquilo que o naturalismo pregava para a gente, né? Do que eu estou falando. Por exemplo, em relação ao determinismo, em que o meio determina o comportamento da personagem. Então, repito, o Jerônimo se abrasileirou, né? Ele foi se habituando àquele meio e por esse meio ele foi sendo determinado, digamos assim. Lembrando que tem na minha videoaula teórica, e nós conversamos hoje, né, na aula aí presencial não, perdão, na aula online, que o seguinte, não é que o determinismo, perdão, não é que o meio determine o seu comportamento, mas ele influencia, né? Isso aí nós já falamos bastante, tá? Mas era uma corrente científica e filosófica da época e as pessoas acabaram, né, muitos escritores acabaram se baseando nisso. Questão 4, questões de prova, hein? Legal, né? Questões de faculdade, melhor dizendo. O efeito expressivo do texto, bem como seu pertencimento ao naturalismo em literatura, baseia-se amplamente no procedimento de explorar de modo intensivo aspectos biológicos da natureza. Lembrando, o naturalismo foi uma escola literária que se entendia como ciência, certo? Entre esses procedimentos empregados no texto, olha o não é importante, né? Só não se encontra a letra E, focalização dos processos de seleção natural como principal força direcionadora do processo evolutivo. No texto, realmente, né, quando descreve a Rita Baiana, isso não está em foco. Concorda? Vamos ver as outras? Deixa eu ver aqui. Letra A. Representação do homem como ser vivo em interação constante com o ambiente, perfeito. B. Exploração exaustiva dos receptores sensoriais humanos, audição, visão, olfação, gustação, bem como dos receptores mecânicos, perfeito. C. Figuração variada tanto de plantas quanto de animais, inclusive observados em sua interação, certo? Só cuidado, né? Lembrando, já falei, falo sempre, naturalismo não tem a ver com natureza, né? E sim com ciências naturais. ênfase em processos naturais ligados à reprodução humana e à metamorfose em animais. Perfeito. Lembrando, o naturalismo percebia o ser humano muito mais instintivo, ou seja, muito mais próximo a um animal do que racional, né? 5. Em que pese a oposição programática do naturalismo ao romantismo, verifica-se no excerto é trecho, e na obra a que pertence, a presença de uma linha de continuidade entre o movimento. Interessante. Entre o movimento romântico, e a corrente naturalista brasileira, a saber, a necessidade de autodefinição nacional. Por quê? Porque a Rita Baiana, né? Tá aí já o nome. Ela é tipicamente algo do Brasil, certo? Perfeito. Galera, para a gente finalizar aqui então, vou ler um trechinho da obra que inaugurou o naturalismo no Brasil em 1881, que foi O Mulato. Ana Rosa cresceu, aprendera de cor a gramática do Sotero dos Reis, ler alguma coisa, sabia rudimentos de francês e tocava modinhas sentimentais ao violão e ao piano. Não era estúpida, tinha a intuição perfeita da virtude, um modo bonito e, por vezes, lamentara não ser mais instruída. Conhecia muitos trabalhos de agulha, bordava como poucas e dispunha de uma gargantazinha de contralto que fazia gosto de ouvir. Uma só palavra boiava à superfície dos seus pensamentos, mulato. E crescia, crescia, transformando-se em tenebrosa nuvem que escondia todo o seu passado. Ideia parasita que estrangulava todas as outras ideias. Mulato. Esta só palavra explicava-lhe agora todos os mesquinhos escrúpulos que a sociedade do Maranhão usara para com ele. Explicava tudo, a frieza de certas famílias a quem visitara, as reticências dos que lhe falavam de seus antepassados, a reserva e a cautela dos que, em sua presença, discutiam questões de raça e de sangue. Lembrando,
O Aloysio Azevedo não era muito bem visto, né, pela sociedade maranhense, porque ele expunha suas mazelas, fazia muitas críticas, tá? E a obra O Mulato não me deixa mentir. Questão do Enem, olha que legal, vamos lá. Vamos gente fechar aqui. O texto de Aloysio Azevedo é representativo do naturalismo, vigente no final do século XIX. Nesse fragmento, o narrador expressa fidelidade ao discurso naturalista, pois, gabarito letra A, relaciona a posição social a padrões de comportamento e à condição de raça. Perfeito. Galera, aula bem curtinha, porque eu já dei uma revisada hoje, né, com vocês de manhã. Então, só para dar aquele apanhado geral. Naturalismo, mesma época do realismo, não é? Quando falamos em naturalismo, falamos em romances, falamos em textos em prosa. No naturalismo, o foco está nas camadas mais humildes da sociedade, ou seja, dos mais pobres. O naturalismo animalizava os personagens, ou seja, compreendia o ser humano muito mais ligado ao sexo, à violência, à fome, do que à razão. E o naturalismo, que eu ia falar aqui para finalizar, estou resumindo super aqui, tá? O naturalismo trazia tudo que é grotesco, tudo que é tosco, muitas vezes violento, para a literatura. Então, não mais a burguesia está em foco, mas sim os mais humildes, tudo bem? Os mais pobres, né? E a literatura, finalizando aqui, a literatura naturalista possui uma visão científica, tá? Buscava mostrar, buscava fidelizar teorias do positivismo, do determinismo e do darwinismo, isso na literatura, certo? Uma fusão aí de ficção com ciência, tá bom? Bom, amores, espero então que vocês façam uma ótima avaliação. Espero que tenham gostado, que tenham curtido, que tenham compreendido. Um abraço e até a próxima. Fiquem com Deus. Fui! Fui!